Rapaziada, acabei de assistir Botafogo e Atlético de Madrid. Vou falar sobre esse jogo aqui com vocês. Nesse nosso resumão aí do Mundial de Clubes da FIFA, Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Vocês sabem que eu tô tentando fazer vídeo pelo menos todos os dias pra tentar resumir aqui os jogos com vocês. Tá? O último jogo que eu comentei foi Fluminense e Ulsan e meio que também River Plate e Monterrey, tá? Que mais ou menos estava acontecendo no mesmo momento ali, tá? Depois eu vou passar rapidamente sobre os jogos que tiveram ontem, tá? Que foi Juventus e Wydad Casablanca. Esse aqui eu assisti, foi 4-1 para Juventus. Um jogo assim que a Wydad Casablanca surpreendeu, digo a mim, né? Porque eu achei que ia ser um jogo bem mais fácil para Juventus. O Casablanca surpreendeu bastante. A Juventus fez 2-1. Na verdade fez 2-0. A Wydad Casablanca fez um gol e pressionou muito para empatar. Só que aí a Juventus conseguiu ampliar o placar com esse carinha, cara, que é o... Como é que fala esse nome? Kenan Wilds. Cara, muito bom jogador, tá? Esse primeiro gol, eles deram um gol contra, que pra mim não era pra ser um gol contra, porque esse Wilds, ele bate pro gol e desvia. Então acho que se o cara bate na intenção de ir pro gol e a bola vai pro gol, eu acho que não é pra contar um gol contra, né? A não ser que o cara bateu totalmente errado, a bola não ia pro gol e desviou no cara e é gol. Aí beleza, conta um gol contra. Pra mim, nesse caso, não. Pra mim, seria um hat-trick desse Wilds aqui, tá? Muito bom jogador esse carinha da Juventus. Eu acho que ele é novo, não sei de onde que ele veio, mas muito interessante. Porque a gente vai ter Juventus e City, e quem sabe a gente veja realmente um bom confronto entre esses dois. Porque a gente teve depois do Juventus e Wydad Casablanca, a gente teve Real Madrid e Pachuca, que eu vou falar já já, e Salzburg e Al Hilal e City Al Ain. Eu vou pular o Real Madrid e Pachuca porque é o jogo que eu vi e eu tenho mais detalhes. Eu vou comentar mais rápido sobre o Salzburg e Al Hilal, foi 0-0, eu vi uns pedacinhos que eu imaginei que o jogo ia acabar 0-0, eu falei, não vou ver mais essa bodega aí. Então eu meio que desisti de ver 0-0 Salzburg e Al Hilal, eu achei que ia ser um jogo mais interessante. E o City e Al Ain foi 6-0, Al Ain, né? Foi 6-0 com gol de Haaland, de Gundogan, de todo mundo. O Guardiola foi com um time totalmente alternativo. Tá em ritmo de pré-temporada e é por isso que eu queria falar desse jogo aqui, né? A Juventus, né, fez 5-0 no mesmo Al Ain e o City fez 6-0. É o saco de pancada Al Ain aqui da competição junto com o Auckland City, né? Assim, o City jogou mais uma vez com o freio de mão puxado, pelo que eu vi aqui nos melhores momentos, né? O time do Al Ain realmente é muito ruim, a defesa é muito ruim, o goleiro aceita literalmente tudo, você bate, o goleiro aceita quase tudo. E nada me tira da cabeça que o City só fez 6 porque o Juventus fez 5 e seria favorável, né, no saldo de gols fazer mais do que a Juventus. Por que eu tô falando? Porque a Juventus não jogou assim... Tudo bem que eu não acompanho muito o futebol da Juventus para saber se eles estavam jogando 100%, mas não me pareceu que a Juventus estava dando 100% de si e o City claramente não estava dando 100% de si. Na próxima rodada a gente vai ter Juventus e City. Talvez um jogo interessante para ver esses dois times aí se doando mais, né? Que até o momento estão com freio de mão puxado. E aí a gente teve Real Madrid e Pachuca. Que, cara, me surpreendeu primeiro o Rodrigo no banco. Na verdade foi isso que me surpreendeu, o Rodrigo no banco. E me surpreendeu, na verdade, ele nem ter entrado também, pra falar a verdade. Só que o Pachuca começou melhor. Claramente a equipe do Real ainda não tá entrosada, e é normal, né? Um novo treinador, novos jogadores também. E o Asensio faz uma falta besta, ele é o último homem. Além dele ser o último homem, ele nem disputa a bola, ele só disputa, né? Só faz a falta sem a bola, né? Sem a bola. A bola tava em direção, mas não tava entre eles, então foi sem a bola. E é expulso, não tenho que reclamar. O Asensio é expulso. E o Xabi Alonso, nossa, meti o dedo na boca na hora que eu falei, ficou estranho. O Xabi Alonso, na hora que ele tem um jogador expulso, ele não fecha a casinha. Ele mantém o time do jeito que tá, ele troca algumas posições ali, ele adianta mais o Vini. E o Real vai pra cima, cara. Mete 3-0 com 3 golaços, cara. 3 golaços coletivos, a bola passando no pé de todo mundo. O Bellingham faz o primeiro, invadindo a área ali com uma espécie de fator surpresa. Depois o Güler com acho que o Arnold, né? O Arnold foi bem nesse jogo, diferente da estreia que ele foi meio apagado, nesse aqui ele foi bem. O Arnold tabela ali com, acho que é com o Gonçalo, né? Que é o centroavante, o Gonçalo Garcia. E o Arda Güler também chega
infiltrando na área, faz o gol. E o Valverde faz o gol também do mesmo jeito. O Valverde toca lá na... Eu não lembro quem que é que faz o cruzamento pra ele. Mas ele toca pra quem tá aberto na direita, que toca de volta pra ele. Ele parte sozinho entre os zagueiros do Pachuca. E faz um gol assim meio acrobático, só com o mínimo toque na bola pra tirar do goleiro. O Pachuca ainda diminui com esse gol desse Elias Montiel, tá? Que foi meio na cagada também, porque o Courtois fechou o gol. Esse Montiel só fez o gol porque desviou no jogador ali e matou o Courtois. Porque o Courtois, absurdo o Courtois. A gente viu um Real Madrid que no primeiro tempo, bem no comecinho assim, até a expulsão, tava muito parecido com o Real Madrid do ano passado, bem desajustado. Só que depois da parada pra hidratação, acho que o Xavi deu uma chacoalhada lá nos caras. E aí a gente viu um Real bem diferente. Acredito que essa vai ser a nova identidade do Real Madrid, né? Um jogo mais rápido, mais toque de bola, mais laicar, né? Laicar não, mais tic-tac, por assim dizer, né? Gostei do que vi, jogão do Real Madrid e do Pachuca. Só quero deixar pontuar algo aqui, que o Pachuca, quando o Asensio foi expulso, e aos 10, 15 minutos de jogo, o Pachuca tava gritando olé pro Real Madrid, cara. Eu acho que é um bagulho que nunca deve se fazer na vida, você gritar olé pro Real Madrid com 10, 15 minutos de jogo. Nunca deve se fazer. Porque aí o Real Madrid vai lá, caceta, com um a menos, jogando com um a menos como se não tivesse com um a menos, como se tivesse com 12, aliás. Vai lá, faz 3-0 e a gente vê a torcida do Real Madrid devolvendo o olé mais pro final do jogo. Cara, é isso, futebol é assim, tá? E aí vou falar dos jogos de hoje, tá? Já vou direto pros jogos de hoje, que foi Seattle Sounders e PSG, Atlético de Madrid e Botafogo, ambos os jogos acontecendo simultaneamente. O PSG meteu 2-0 no Seattle Sounders. Eu achei que ia ser um placar maior, tá? Pelo que o PSG tem jogado aí na temporada, achei que ia ser um placar maior. Pique uns 4-0 do que foi o Atlético de Madrid. No caso não foi 2-0, demorou inclusive para sair o primeiro gol, que foi dado ao Kvaratskhelia, porque o Vitinha chutou. Eu não vi o jogo, eu vi o jogo do Botafogo, só vi os lances do gol, né? Que foi o PSG, o Vitinha, o PSG. O Vitinha chutou e a bola resvalou no Kvaratskhelia e entrou. Aí eu concordo dar um gol pro Kvaratskhelia, apesar do Kvaratskhelia não ter tido, né, não ter feito o gol, não ter tido a intenção de fazer o gol, mas porque o Vitinha ia chutar pra fora e a bola resvala no Kvaratskhelia e entra e deram um gol aí pro Kvaratskhelia. E depois o gol do Hakimi, que Hakimi é um lateral absurdo, ele chegou de surpresa dentro da área, aqueles gols lá Hakimi mesmo, e fez o gol. PSG 2, Seattle Sounders 0, né? E aí, a gente teve Atlético de Madrid e Botafogo, que esse jogo eu acabei de assistir, acabou de terminar inclusive, que o Botafogo foi bem melhor no primeiro tempo, tabelando, troca de passe, avançando, indo pra cima, teve mais oportunidades, teve mais chances de fazer gol do que o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid não estava conseguindo criar, né? A defesa do Botafogo muito atento. O Barbosa fez uma baita de uma partida, apesar de entrar sempre com muita firmeza, mas uma baita de uma partida. Os atacantes foram muito bem, o Arthur foi muito bem. Lembrando que eu não vi o jogo do PSG, tá? Do Botafogo contra o PSG, é o primeiro jogo do Mundial que eu tô vendo do Botafogo, não vi nem do Seattle, porque foram jogos muito tarde, né? E o Botafogo muito bem no primeiro tempo, tá? E o Atlético de Madrid tentando, a gente vê que os caras não estão pra brincadeira, eles não estão tratando como qualquer competição, eles estavam tentando sim, eles estavam indo pra cima, mas não conseguiram. O Botafogo foi muito bem no primeiro tempo, só que algo que me incomodou no Botafogo foi a falta de postura ofensiva. Acho que o Botafogo foi pra se defender, que provavelmente foi como jogou contra o PSG, e assim, teve momentos e não concretizou os contra-ataques que tiveram. Teve uma chance contra o Savarino, que ele bate e espirra no cara e dá um escanteio. Teve no segundo tempo uma chance do Igor Jesus, uma baita de uma chance. Só que assim, eu acho que o Botafogo podia ter proposto, né, ido lá pra propor jogo. Porque o Atlético não é um bicho de 7 cabeças, não é o bicho papão, não é o PSG, longe de ser inclusive. Dava pro Botafogo pressionar, fazer marcação mais alta e fazer o gol, porque eu acho que o Atlético de Madrid não oferece tanto risco ofensivamente quanto o PSG oferecia. E o Atlético acaba ganhando muito porque o Botafogo recuou demais. O Botafogo, na verdade, jogou recuado, apesar do Botafogo ter jogado melhor no primeiro tempo. O segundo tempo teve bons momentos também, só que o Botafogo jogou recuado o jogo inteiro. Jogou melhor, sim, mas jogou recuado o primeiro tempo inteiro. No segundo tempo, os caras voltaram com sangue nos olhos. Lembrando que o Atlético precisava de 3 gols para passar, tá? Para se classificar.
Então eles voltaram a milhão no segundo tempo, pressionando, pressionando. E o Atlético se manteve recuado. É o que eu tô dizendo. Eu acho que o Atlético não, o Botafogo. É o que eu tô dizendo. Eu acho que o Botafogo poderia ter ido lá pra propor jogo. Porque provavelmente teria saído com a vitória se fosse lá pra propor jogo. Também, se obviamente, se tivesse convertido as chances que teve. Mas eu acho que se o Botafogo tivesse ido mais pra cima, não ter ficado só se defendido, sairia com a vitória. Até porque o gol sai porque o Botafogo muito recuado e o Atlético pressionando o tempo todo. Então, foi assim que saiu o gol do Atlético, inclusive, né? Quase todo mundo dentro da área, inclusive defesa e ataque, né? Todo mundo do Botafogo dentro da área, quase todo mundo do Atlético também dentro da área. E aí, é lógico que conforme o tempo vai passando, os caras vão começando a errar, os caras não vão tirando bola da forma que tá tirando de bote certeiro, como sempre. Então, teve uma sucessão de erros dentro da área, que a bola sobrou no Julián Álvares, ele cortou, driblou, deu um cruzamento lá no segunda trave, e aí o Griezmann sozinho, literalmente sozinho, vai e faz o gol. Atlético de Madrid 1. É um resultado ruim? Não, não é, porque o Botafogo se classificou, o Botafogo tá na próxima fase, né? Só que o Botafogo poderia ter se classificado em primeiro, esse é o ponto pra mim, tá? Eu, se fosse torcedor do Botafogo, não, lógico, ficaria contente porque se classificou, mas ficaria com aquela sensação de poderia mais, porque o Botafogo, volto a dizer, o Atlético não é igual o PSG. Não precisa jogar tão recuado contra o Atlético de Madrid. Eu sei, é um grande europeu aí, só que não precisava, sabe? Não precisava se resguardar tanto. Acho que o Botafogo poderia ter saído com a vitória e se classificado em primeiro. Mas tudo bem, se classificou em segundo. O Atlético não conseguiu fazer os gols que precisava para se classificar. Botafogo se classifica em segundo, PSG se classifica em primeiro. Há uma grande chance do Botafogo pegar o Palmeiras na próxima fase. Então é isso. Ainda hoje vai ter Porto e Al-Ahly, Inter Miami e Palmeiras. E a gente vai saber como que vai ficar resolvida a situação do grupo do Palmeiras para ver quem que vai pegar o Botafogo. E provavelmente o PSG vai pegar o Flamengo. Deixa eu ver se já tá certo isso. Não, ainda não tá certo. Mas é o que tudo indica. O PSG pega o Flamengo, que loucura. E o Botafogo pega o Palmeiras por enquanto, tá? Vai depender dos resultados, beleza? Então é isso. Os jogos de hoje à noite eu não vou assistir, porque são muito tarde, né? Porto Alegre, Inter Miami eu não vou assistir. Mas amanhã tem Boca e Auckland City, Bayern e Benfica. Vou assistir Bayern e Benfica, tá? Então é isso. Até amanhã, depois do jogo do Benfica e Bayern. E que competição foda, tá? Que competição foda. Putz, nossa, ainda vai ter Fluminense e Sundowns, que eu acho que vai ser um baita de um jogo, que acho que eu vou querer ver. Juventus e City, também vou querer ver. Vai ter Real Madrid e Salzburg, Al Hilal e Pachuca. Cara, tô curtindo muito essa competição, tá? Eu tô torcendo muito pra que os europeus não fiquem de mimimi e não venha boicotar isso aqui, tá? Então é isso. Deixe seu like, se inscreva, se não for inscrito. Até o próximo vídeo, valeu, falou e fui.